graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todo o povo de Deus, né? Estamos começando mais um culto doméstico em seu lar e vamos começar fazendo uma oração e em seguida vamos louvar o Senhor com o hino de número 256, tá? Pai Celestial, no nome de Jesus, te agradecemos por esse culto. Muito obrigado, tome o primeiro e último lugar e que essa noite seja uma noite importante para as nossas vidas. Muito obrigado. Em o nome de Jesus eu te oro e te agradeço. Amém. 256, tá? Abandona este mar onde podes naufragar, abandona este mundo de horror. A maré te levará e o teu barco quebrará. Ó, aceita a Jesus o Salvador. Abandona já de uma vez este proceloso mar, hoje sem tardar do castigo eternal e de morte tão fatal. Foge logo, pecador, com rapidez. Eis faróis a clarear e perigos a marcar. Abandona este mundo de horror. Já na barra mais além o teu barco se sustém. Ó, aceita a Jesus o Salvador. Abandona já de uma vez este proceloso mar, hoje sem tardar do castigo eternal e de morte tão fatal. Foge logo, pecador, com rapidez. Eis que vozes sem cessar não se cansam de clamar. Abandona este mundo de horror. Ó amigo, ouve já, esta voz te salvará. Ó, aceita a Jesus o Salvador. Abandona já de uma vez este proceloso mar, hoje sem tardar do castigo eternal e de morte tão fatal. Foge logo, pecador, com rapidez. Não escutas a Jesus que te chamas para a luz. Abandona este mundo de horror. Se persistes em vagar, não te poderás salvar. Ó, aceita a Jesus o Salvador. Abandona já de uma vez este proceloso mar, hoje sem tardar do castigo eternal e de morte tão fatal. Foge logo, pecador, com rapidez. Aleluia, que hino lindo, né, irmãos? Nós vamos agora, irmãos, no nome de Jesus, abrir nossas Bíblias, né? Em 1 Timóteo 6 e 12, tá certo? 1 Timóteo 6 e o versículo de número 12. Quero que vocês
abram para nós lermos esse versículo tão maravilhoso, tá? Paulo escrevendo a Timóteo, né? Ele diz assim, ó, 1 Timóteo 6:12: milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para o qual também foste chamado, tendo já feita boa confissão diante de muitas testemunhas. Eu quero dizer para os irmãos uma coisa importante que Jesus falou. Ele disse: porfiai por entrar pela porta estreita. Na verdade, tudo que nós formos fazer, existe uma luta, né, por trás, né? Existe uma luta para o ser humano nascer, né? Uma luta tremenda, né? É uma luta a vida toda para a gente não morrer biologicamente. Existe uma luta para você estudar, se formar, conseguir um curso, fazer alguma coisa boa. Uma grande luta para ter saúde, né? Para a gente se manter magro, né? Quer dizer, tudo que nós formos fazer aqui, nesta terra, tem uma luta, né? E na área espiritual não é também diferente não, né? Aí Paulo, escrevendo a Timóteo 6:12, ele disse: milita a boa milícia da fé, né? Agora, o único combate que o cristão é convocado a travar, né? O único combate que o cristão é convocado a travar, né? É exatamente militar a boa milícia da fé. Isso quer dizer lutar, né? Lutar para entrar no reino de Deus. Porque tudo que nós lutarmos aqui na terra é bom, né? Coisas boas, saudáveis que nós precisamos, mas não há de se comparar com a milita, a luta para entrar no reino de Deus, né? Não é à toa que Jesus disse: porfiai por entrar pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que leva à perdição e muitos entrarão por ele. Aí você vê que nós temos uma grande milícia, luta, combate a travar aqui na terra, né? E aí Paulo vai falando para nós, ele diz: mas o único combate que o cristão é convocado a travar é o combate da fé. Quer dizer, Satanás é ladrão. Agora pensa aí comigo qual é a coisa que Satanás, a primeira coisa que ele quer roubar da gente. É exatamente a fé. Porque se ele conseguir roubar a nossa fé, ele conseguiu ter o sucesso que ele queria, pelo menos no momento, naquele momento, naquela circunstância. E ele tenta roubar a nossa fé. Satanás. Agora, se você está envolvido em qualquer outro tipo de luta, você está na briga errada. Isso me faz lembrar aquela luta que o apóstolo Paulo disse que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas contra os principados, potestades, os demônios que operam nas regiões celestes. Então, qualquer outra luta que nós estivermos, principalmente que seja contra um irmão, contra alguma coisa na terra, você está errado. Porque a única luta, o único combate que a Bíblia nos incentiva é exatamente o combate da fé. Milita a boa milícia da fé. E a milita é um combate. Então é preciso nós termos cuidado para ver se nós não estamos na luta errada, né?
para ver se você não está na briga errada. Não há necessidade de brigar com o diabo. Nenhum crente tem necessidade de brigar. Olha, a sua luta nunca foi e nem pode ser contra Satanás. Por quê? Porque nenhum homem é páreo na terra para vencer o diabo, para vencer Satanás. A nossa luta não é mais com ele. Jesus já o venceu para nós. A nossa luta agora é contra nós mesmos, na nossa fé. Vencemos o bom combate da fé, né? É muito fácil nós vencermos os outros, mas quando o homem consegue vencer a si mesmo, ele é campeão, merece ir para o pódio. E a fé é isso, significa você vencer, vencer a Satanás, não no sentido de brigar com ele, mas de ele lhe oferecer as coisas para que você saia da fé. Ele tenta roubar a minha fé, roubar a sua fé, ele tenta de uma maneira ou outra atrapalhar a nossa caminhada de fé. E aí a nossa luta é exatamente para não largarmos essa fé preciosa, né? Fé preciosa. Então é muito importante. Não há necessidade de combater o pecado. Jesus é a cura para o pecado. Olha, não há, certo? Necessidade de combater o pecado. Agora, quem entende isso? Por exemplo, você lutar contra o pecado, você não tem que lutar contra o pecado, apenas você tem que não praticá-lo. Porque o pecado, ele está aí na terra, o diabo está aí na terra. Porque o reino de Deus é o mundo, e o mundo está onde? No maligno. Ninguém consegue derrotar Satanás a não ser Cristo. Ninguém consegue derrotar o pecado a não ser Cristo. Aí é por isso que João 3,16 diz: é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não vá para o inferno através do pecado, mas tenha a vida eterna através de uma fé sólida no meio do mundo do pecado. É como Jesus disse: eis que vos envio como ovelha no meio dos lobos. Aí, às vezes, a gente está no combate, na luta errada. E às vezes estamos querendo combater contra Satanás. Nós não precisamos mais combater com ele, porque Jesus já o venceu, né? Nós não precisamos combater o pecado, porque o pecado se vence praticando a fé. Ah, eu vou lutar. Você não tem que lutar contra o pecado. Você apenas tem que estar na fé. Se você estiver na fé, automaticamente você já está vencendo o pecado. Vencendo Satanás, vencendo o pecado. Porque só a fé nos dá condições para nós vencermos a Satanás e o pecado. Agora, há porém um combate de fé, pois há inimigos e impedimentos que lutam contra a fé. E o maior inimigo da fé, é onde os cristãos têm que estar. Os cristãos vão querer brigar com Satanás, mas Jesus já o venceu, não tem mais necessidade. Vão querer brigar contra o pecado nunca vai deixar de existir, o diabo nunca vai deixar de tentar as pessoas. Como é que uma pessoa vence o pecado? Jesus ensinou, o Paulo ensinou. Paulo disse: resisti ao diabo firme na fé e ele fugirá de vós. Resistir significa, o diabo te incentiva a pecar e você diz: não, eu não quero não. Eu quero ficar com a palavra de Deus, eu quero obedecer a palavra de Deus, eu quero amar a palavra de Deus, eu quero praticar a palavra de Deus. Então, quando você diz isso, você está vencendo o pecado. Você não precisa brigar com ele. Porque quem venceu... Ora, quando
Quando Deus chamou o ser humano, quando Deus morreu pelo mundo, tinha alguém salvo? Pronto. Não, né? Não tinha. Certo? Aí você entende que ninguém foi capaz de vencer o pecado. Né? Por isso que o homem vivia no lamaçal do pecado, no charco de lodo, no fundo do poço de Satanás, nas garras dele, na miséria do pecado, do lamaçal de pecado que a Bíblia diz. Ele conseguiu vencer para sair de lá? Não. E por que ele pode vencer agora? Não pode. Jesus foi quem venceu para nós. Venceu a Satanás, venceu o pecado para nós, nos dando uma fé viva e poderosa. Como Jesus venceu Satanás lá no deserto, nas tentações? Né? Foi apenas praticando a palavra de Deus. Os crentes não precisam, né, se preocupar em vencer Satanás e vencer o pecado. Não, não. Eles só precisam se preocupar em ter uma fé firme e usar essa fé para poder vencer, porque é pela fé que nós vencemos Satanás e o pecado. Né? A fé é a bênção da nossa vida. Então há um combate de fé, né, para nós vencermos. Pois há inimigos, impedimentos que lutam contra a fé. E o maior inimigo da fé é a falta de compreensão da palavra de Deus. O maior inimigo de um aluno do colégio é a falta da compreensão da matéria, quer seja matemática, quer seja química, física, seja lá qual for a matéria, que hoje chamam de disciplina, né? Seja qual for. Maior inimigo. Maior inimigo. Então, o maior inimigo do cristão, do crente, é a falta de compreensão na Bíblia. Né? Porque compreensão é entendimento, né? Ter conhecimento é uma coisa, mas entendimento é um degrau mais alto, né? Para a gente chegar lá. Então, se nós sabemos que o maior inimigo, né? Pois há inimigos e impedimentos para que a nossa fé seja fraca, que haja desânimo na fé, né? Então, é a falta de compreensão da palavra de Deus. Na realidade, todos os impedimentos contra a fé estão centralizados na falta de conhecimento real da palavra de Deus. Veja, um aluno que tem o conhecimento da matéria porque estudou, não porque pescou, sabe? Mas porque estudou. Ele se deteve na matéria até que ele aprendeu de verdade a matéria. Então, quando chega a hora da prova, né, ele não tem problema. Ele está numa boa. Ele se dedicou, né? Se dedicou. Do mesmo modo, Jesus falou: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Agora, veja que essa palavra de Jesus, ele está dizendo assim, ó, examinai as Escrituras. Examinar é mais do que ler. Examinar é estudar. E quando alguém se decide estudar uma matéria, ela decide estudar uma matéria, é porque ela quer compreender. Aí Jesus mostra para a gente o que a gente tem que fazer. A maior derrota para um cristão é exatamente não ter a compreensão da palavra de Deus. Porque se você não tem a compreensão, o entendimento, por falta de ler e por falta de estudar a matéria, que é a palavra de Deus, então o que vai acontecer? Você vai ficar uma pessoa com dúvida,
você vai ter que acreditar em alguém, você vai ter que copiar alguém, e aí você vai terminar falhando. Mas se eu tenho uma compreensão da matéria e uma compreensão muito boa, então eu não vou ter problema. Porque o que é que vence a ignorância? É o conhecimento, o entendimento e o saber. O que é que vence Satanás? A palavra de Deus. Mas a palavra de Deus como? Entendida. Você tem que entendê-la. Aí você vai entender porque que naquele episódio de Pedro, que Jesus disse que precisava ir para Jerusalém, ia sofrer, ia morrer, né? Aí Pedro disse, Senhor, que isso não te aconteça, né? Satanás usou Pedro, né? O mesmo entendimento que ele tinha, ele jogou na mente de Pedro. Aí Pedro disse isso com Jesus. Jesus disse, para trás de mim, Satanás, tu só me serve de escândalo, tu não compreende as coisas de Deus. Então, enquanto a gente não compreende as coisas de Deus, a gente fica dizendo frases e palavras fora do contexto bíblico, fora da realidade celestial, como Pedro fez. E aí teve que levar uma bronca do Senhor Jesus, tanto Satanás, como também serviu para Pedro, o homem Pedro. Então é muito importante nós termos o conhecimento da palavra de Deus. E você há de convir comigo que uma pessoa não aprende um poema, ou um texto, ou um hino, porque leu uma vez. Isso aí é uma coisa de, faço como diz o outro, isso é a matemática, a ciência exata. Todo mundo sabe que para você aprender, você precisa repetir, você precisa estudar, você precisa de muitas coisas para você ter esse entendimento tão desejado por todas as pessoas, né? Quer seja que um médico que está fazendo medicina, quer seja um mecânico, quer seja um professor, quer seja um crente, quer seja uma pessoa que está fazendo uma profissão. O nosso objetivo é entender aquilo que nós vamos praticar, para fazermos de uma maneira perfeita. Assim é a palavra de Deus. Então, enquanto nós não entendemos a palavra de Deus, nós temos que lutar contra isso aí. Ninguém nunca lutou contra Satanás, porque ninguém é páreo para Satanás. Ninguém é páreo para o pecado. O que Jesus disse? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Agora nós temos que batalhar e lutar exatamente para termos um conhecimento da palavra de Deus, o entendimento da palavra de Deus, termos um cuidado para praticá-la. A nossa luta é exatamente isso, ter conhecimento da palavra, entender a palavra de Deus e praticá-la no nosso dia a dia, na hora que surgir a oportunidade. É isso que faz a gente vencer a Satanás. Aí você liga isso, sabe com o quê? Com aquela passagem que o Senhor Jesus falou. Aquele que escuta minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Olha lá. E aquele que escuta as minhas palavras e não as pratica, Jesus assemelhou ao homem imprudente, louco, que edificou a sua casa na areia. Veja, a nossa luta é o quê? Não se preocupe com Satanás, não. Ele já está vencido, viu? E não foi você e eu que vencemos, não. Foi Cristo. Não se preocupe com o pecado, não, porque o mundo está cheio de pecado e nós temos que sairmos vitoriosos. Aqui na terra, no reino de Deus, é no meio dos pecados. Nós vivemos no meio do mundo. Somos o reino de Deus. Não somos do mundo, mas vivemos no mundo. E Deus quer que nós saiamos vencedor aqui desse meio, como ele saiu vencedor naquela época do Império Romano, no meio daquele mundo tão horroroso de pecado também. Aí a nossa luta. Lutar contra a falta de conhecimento, a falta de entendimento, a falta de prática. Nós temos que lutar contra essas coisas. Puxa, eu tenho que praticar mais a palavra de Deus. É igual uma profissão.
Quando alguém se forma em alguma coisa ou tem uma profissão, ela fica com a vontade muito grande de praticar, para que ela fique com experiência, para que ela se torne naquela profissão uma referência, até no mundo, se possível. Do mesmo modo, é Deus. Agora, então o maior inimigo da fé é a falta de compreensão da palavra. Na realidade, todos os impedimentos contra a fé estão centralizados na falta de conhecimento real da palavra de Deus. Por outro lado, nossa fé crescerá automaticamente à medida que crescer nosso entendimento da palavra de Deus. Aí nós vamos ver, uma passagem muito boa para nós nesse assunto, é Romanos 10, 17, tá? Vamos ver aqui Romanos 10 e 17. É muito importante nós olharmos esse versículo de Romanos 10, 17. Romanos 10 e 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Sem você ouvir ou ler, sem você estudar para entender, e sem você praticar, principalmente se você não praticar a palavra de Deus, a fé não vem até você. Aí se a fé não vem até você, então aí você vai ficar uma pessoa sem potencial espiritual. Resistir ao diabo firme na fé e ele fugirá de vós. Mas aí você não tem conhecimento da palavra, você não tem entendimento da palavra, você não pratica a Bíblia, então a fé não está em você. Aí como você vai resistir ao diabo firme na fé, se você não está cheio dela, a fé bíblica que é gerada por você ler, entender e principalmente praticá-la? Aí você agora vai entender por que a sua luta não é contra o diabo e nem contra o pecado, porque isso aí Jesus já resolveu. Ele nos tirou do lamaçal do pecado. Não foi nós que saímos, não. Ele nos tirou através da sua morte e a ressurreição, né? Agora o nosso problema está. A nossa luta é ler a Bíblia. A nossa luta está em querer entender a palavra, entender. E depois a maior luta, praticar. A nossa briga deve ser contra essas coisas. Porque nenhum homem é páreo para Satanás, nem para o pecado, não. Isso aí foi Jesus quem fez. O homem Jesus Cristo foi que veio numa capacidade para isso. E ele resolveu já esse problema. Agora resolve o teu e eu resolvo o meu. Que eu me dedicar na leitura para ter conhecimento, me dedicar no estudo para ter o entendimento, e aí me dedicar em praticar, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Esse ouvir não é escutar, não, é espiritual. Esse ouvir quer dizer ler para entender, estudar, aliás, ler para ter conhecimento, estudar para ter o entendimento e praticá-la no nosso dia a dia. É isso que eu tenho que ter, e você, né? Então a nossa fé, ela é forte se ela estiver baseada nesse entendimento do Senhor Jesus Cristo, né? Que veio aqui através do apóstolo Paulo em Romanos 10, 17. De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Desculpa, irmão. Eu quero dizer para os irmãos que a melhor resolução, né, que pode tomar neste dia das nossas vidas, que vivemos nesta terra, certo? Nós fazemos crescer o nosso conhecimento na palavra de Deus. Essa é a sua luta. Eu quero crescer no conhecimento. Veja o que a Bíblia diz. Jesus crescia em estatura, na graça e no conhecimento das coisas de Deus. É a mesma coisa que nós. Eu não posso mais crescer na estatura porque eu já cresci tudo que tinha que crescer, né? Mas eu tenho que crescer na graça e no conhecimento. Porque se eu não crescer, o que vai acontecer é isso.
é que eu não vou ter condição nenhuma de ter uma fé firme e poderosa. Aí às vezes a gente quer lutar contra as coisas que não é para nós lutarmos, né? Lutar. Aí o Timóteo vai e diz para nós aqui, Timóteo 6:12, né? Milita a boa milícia da fé. A minha boa milícia da fé, a minha boa luta da fé, não é lutar contra o diabo, não. Homem nenhum tem essa capacidade, nunca teve. Quem venceu, já venceu, foi Cristo. Ele sim, o homem Jesus Cristo venceu. Agora a nossa luta é contra a preguiça espiritual. Preguiça espiritual. Não quer ler a Bíblia. Não quer estudar a palavra de Deus para entender. Não quer orar. Não quer praticar. Mas quer ser forte espiritual. Mas como? Se a fé vem pelo ouvir? E esse ouvir implica ter conhecimento, entendimento e praticá-la no nosso dia a dia. Aí às vezes a gente termina gastando tempo, né, em coisas que a gente sabe, às vezes até pela palavra de Deus, que não é para nós estarmos gastando tempo ali. Então que Deus possa me abençoar e lhe abençoar, e você possa entender que você tem uma luta. Milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna. Olha a segunda frase. Milita a boa milícia da fé. Para você não entender, a boa milícia da fé, nós militarmos na fé, né? Essa boa milícia da fé, não é você querer lutar contra o diabo, não. Você nunca vai poder. Quem lutou foi Jesus, já venceu. Contra o pecado também. Você nunca vai poder. Mas você pode lutar contra a sua preguiça de ler a Bíblia. Você pode lutar para ter conhecimento. Você pode lutar para gostar de estudar a palavra e para ter entendimento. Você pode gostar de praticar. Deus, eu tenho que praticar a tua palavra, eu tenho que praticar ela. Eu tenho que lutar por essas coisas que vai me erguer para poder eu ficar com a fé forte. Para quê, pastor? Para quando o pecado chegar, aí você vencê-lo pela fé. Né? Ninguém vence o pecado, Satanás. É você só olhar para Jesus, que Jesus fez. Conhecimento da palavra, o entendimento, e aí ele praticou, usou, falou a palavra de Deus na hora certa e fez tudo o que tinha que fazer, e Satanás saiu fora. Porque o pecado nunca vai se acabar. Satanás, até o reino de Deus, no milênio é que Satanás vai ser. Olha, quando é que ele vai ser preso? No milênio. Satanás, a besta que subiu do mar dos povos, que é o anticristo, a besta que subiu da terra, que é o falso profeta, e todos os demônios vão ser presos no milênio, depois da grande tribulação. Agora então, pastor, eu vou ficar apavorado. Não. Resistir ao diabo firme na fé, e ele fugirá de vós. Você não precisa ter medo dele e nem querer lutar contra ele. Ele é que vem lutar contra você e você resiste com a fé bíblica. Olha aí que benção. Mas agora, você tem essa fé? Você gosta de ler a Bíblia? Gosta de entendê-la? Você luta contra isso? Porque o diabo coloca uma preguiça em nós, no que se refere às coisas de Deus. Coloca uma preguiça, uma falta de ânimo. Entendeu? Para que você não tenha o conhecimento, nem o entendimento, nem pratique. Porque ele sabe que se tu fizer isso, ele não é doido, não. Ele sabe que tu vai ficar Tarzan espiritualmente, forte. E vai vencê-lo. Claro que ele vai trabalhar para você não querer ler, não querer entender e não querer praticar. Para quê? Para que você fique fraco e não vença.
É desse jeito, irmão. Mas Paulo diz para Timóteo: milita a boa, e é uma boa briga, viu? Milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna. Irmão, toma posse da vida eterna. Pastor, como é que eu tomo posse da vida eterna? Quando você milita a boa milícia da fé. Né? Milita a boa milícia da fé. Quando você, certo, começa a militar a boa milícia da fé. Aí sim. Ah, pastor, mas como é isso, essa boa milícia da fé? É você jogar a preguiça espiritual fora e começar a ser um estudante da palavra de Deus, um leitor da palavra de Deus, um estudante da palavra de Deus e um praticante da palavra de Deus. Aí sim, você está lutando para você ficar forte, para quando o diabo chegar, aí você possa cumprir o versículo da Bíblia: resistir o diabo firme na fé e ele fugirá de vós. Olha aí que bênção. Então que Deus nos abençoe grandemente, tá? E você medite nesse versículo hoje à noite, tá? Medite nesse versículo. Milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna para o qual fostes chamado, tendo já, olha lá, tendo já feita boa confissão diante de muitas testemunhas. Então, não queira tomar o lugar de Jesus não, tá? De querer brigar contra Satanás, brigar contra o pecado. Essa qualidade de briga aí foi Jesus quem fez e já venceu, tá? Nós agora, a nossa briga é diferente, a nossa briga é outra, é contra a nossa má vontade para ler a Bíblia, a preguiça de ler, preguiça para estudar, a preguiça para praticar. Você não tem disposição para essa coisa e quer ser forte na fé. Não dá, né? Se a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. E esse versículo na Bíblia, o ouvir quer dizer ler, entender e praticar. Tá? E agora nós vamos cantar o hino 186, tá? 186. Eu acho que, se eu não me engano, é o Pela Fé que uma vez me foi dado. Deixa eu ver aqui se é. 186. Isso. Vamos louvar o Senhor com ele, tá bom? E nós já vamos encerrar o nosso trabalho. Orar e encerrar, tá? Deus possa te abençoar grandemente com esta palavra. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba do céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba do céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e
ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba do céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar esta liça: combati o combate de amor, e coroa terei de justiça, que do céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba do céu a coroa que me dará Deus. Glória a Deus. Que hino lindo, né, irmãos? De valor em valor. Isso só pode acontecer com a fé. Certo? Se você quiser ser uma pessoa cheia de fé, para quando o mal vier, você vencer, então goste de ler a Bíblia, goste de estudar a Bíblia e goste de praticar, principalmente praticar. Tá? Porque a fé é a vitória que vence o mundo. Isso faz toda a diferença, tá certo? Então muitas pessoas querem ficar forte em Cristo, mas fora do ensino da palavra de Deus, aí não tem condições, né? Porque resistir ao diabo firme na fé, e ele fugirá de vós. Então nós vamos agora orar, fazer nossa oração, né? E eu acredito que Deus lhe abençoou muito com esse entendimento da palavra de Deus hoje. Nós vamos orar hoje pelos casais, né? Os casais. É assim, irmão, Deus dá condições de conhecimento, experiência, mas a gente sabe que nem todo mundo tem o entendimento ainda profundo da Bíblia para entender Deus, né? Eu quero dizer para os irmãos que muitas coisas que às vezes algumas pessoas questionam, certo? Ela é normal, porque você não está sincronizado na palavra de Deus, num todo, em toda a Bíblia. Às vezes lê uma vez só. Nós temos que ler a Bíblia 100 vezes, 200 vezes, se possível, para entendê-la. Não é assim, não. E aí, às vezes, as pessoas que nem leu sequer uma vez, só alguns textos, esse é que não tem sincronia. Aí, quando a gente prega, eles ficam perdidos. Isso é a mesma pessoa que vai para a faculdade com primeiro e segundo grau mal feito. Foi mais de pesca. Aí fica perdida lá na faculdade. Não aprende, porque não tem o básico. E a leitura da Bíblia ela é muito importante, porque a Bíblia se explica sozinha. E às vezes a gente fala e prega algumas coisas que tem pessoas que não entendem, e que se for conversar com a gente, elas vão dizer: eu não sabia. Como é importante ler a Bíblia. Um dos versículos que eu mais gosto do Senhor Jesus falando é quando ele diz: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E veja que examinar é mais do que ler. Examinar faz toda a diferença.
né? Então que Deus nos ajude a examinarmos a palavra de Deus para que nós tenhamos um entendimento maravilhoso dela. Porque ainda você pode até discordar, mas não porque você tenha conhecimento, mas porque não tem, aí se torna uma pessoa injusta. Eu estou falando de base bíblica, porque tudo que eu falo para vocês aqui, eu falo baseado no conhecimento da palavra de Deus. Eu não falo no que se refere a um conhecimento de cunho humano e natural, não, porque isso não vale nada para mim. Para nós o que vale é a palavra de Deus. Olha, examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então tudo que eu for ensinar, ou cantar, ou orar, ou aconselhar, ou discordar de alguém, eu tenho que discordar baseado na Bíblia. Se não tem apoio na Bíblia para o que eu estou falando, então eu estou fora. Eu não estou sendo bíblico. Mas entenda, quem não tem conhecimento da Bíblia, que não leu às vezes nem uma vez a Bíblia toda, que a gente lendo a Bíblia toda uma vez, você não grava 1% dela. Como é que você vai questionar alguma coisa? Porque se não questionar biblicamente, não vale. Tem que ter com base bíblica. Então, essa é a palavra de Deus. Certo? Milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna. Mas isso não quer dizer que você vai lutar contra o diabo, contra o demônio, contra o pecado, não. Você tem que lutar para que você leia a Bíblia, lutar para que você estude a Bíblia, e lutar para que você pratique a Bíblia, e lutar para que você ore. Essas são as lutas que nós temos que ter. Para quê, pastor Raimundo? A fé não vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus. Então, quando você está ouvindo a Bíblia, você está ouvindo Deus falar. Aí depois você ora para Deus ouvir você falar. É isso que fortalece a gente. Aí quando as lutas chegam, só bênção. Resistir ao diabo firme na fé, e ele fugirá de vós. Ele não aguenta você, ele sai fora. Ele manda você fazer um erro, né? Manda você ser grosseiro com a pessoa. Aí a Bíblia diz, amai os vossos inimigos. Aí você diz, não vou ser grosseiro. Aí você trata bem, aí ele sai com a cara enjoada. Olha aí, como valeu a pena você lutar contra Satanás, mas no sentido de você se fortalecer na fé. Quando você se fortalece na fé, que ele vem trazendo os presentes dele e você não faz, você está resistindo ele. Ele fica odiado, né? Porque ele não quer que a gente resista, ele quer que a gente aceite as coisas dele. Então vamos orar. Deus, muito obrigado pela família, pelos cônjuges. Toma todos os casais, Senhor, que estão nessa noite participando desse culto. No nome do Senhor Jesus, que o Senhor entre em cada lar, em cada casamento, Senhor. Que entre, Senhor, também entre os noivados, Senhor, que o Senhor esteja lá no namoro. E que o Senhor possa abençoar grandemente, Senhor da glória, a vida amorosa, Senhor da glória, tanto no namoro, como, Senhor, no noivado, como no casamento. Mas em especial, Senhor, quem já está casado, porque já tem compromisso. Abençoa grandemente, Senhor da glória, esse marido, essa mulher, e que o Senhor possa fazê-los, Deus, no nome de Jesus, eles ficarem casados, não só no papel, Senhor da glória, mas casados nas ideias, casados nas coisas, Senhor, que precisam do dia a dia, em tudo que forem fazer, Senhor, para que eles possam, em nome de Jesus, Deus, estar de acordo, Pai Celestial, com a Tua palavra. Senhor da glória, muito obrigado, dê vitória a esses casais, e que esses casais, Senhor, tanto de namoro como de noivado, quem está noivo, como quem já casou, possa, Senhor da glória, chegar no fim da sua vida com aquela pessoa, Deus, que o Senhor aprovou e que foi, Senhor da glória, uma vida, Senhor, constante, Senhor da glória, desde a sua mocidade, Senhor,
até o dia da sua morte ou do arrebatamento, Senhor da glória, para engrandecer o teu nome, Senhor da glória. Então, Senhor, que o Senhor possa fazer, Senhor da glória, os casais a cada dia crescerem através, Senhor, da tua palavra, lendo, Senhor da glória, como também estudando e praticando a tua palavra. E que cada dia, Senhor, a tua bênção esteja na vida desses casais, Senhor, todos, Senhor da glória, que estão participando desse culto. Pai Celestial, muito obrigado por isso. Eu já te oro e te agradeço. Também, Senhor da glória, te peço que o Senhor visite a todos que estão enfermos. Senhor, essa é a verdade. Não há enfermidade que o Senhor não possa curar. Seja qual for o nome que a ciência dá para essa enfermidade, o teu nome é maior. Nem a morte, Senhor da glória, que é mais do que uma enfermidade, já levou alguém à sepultura. E isso, Senhor da glória, não teve sucesso diante da presença do Senhor Jesus Cristo, nem tampouco diante da presença de todos aqueles que acreditam, que creem na tua palavra. Assim agora, entra nos lares, na vida de todos, Deus, que estão fazendo a oração da fé e da concordância, para que fiquem curados do alto da cabeça à planta dos pés. Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus Cristo, é nisso que eu creio, Senhor da glória, porque eu sei que o Senhor quer curar, mandou Jesus e ele fez e realizou toda a tua vontade, e um dos maiores trabalhos dele, que foi todo o seu ministério, foi operando prodígios e maravilhas, milagres e curando pessoas e ressuscitando mortos. Então, com isso eu já estou certo, Senhor da glória, que o Senhor gosta de curar e quer curar as pessoas. Por isso agora, entre em todos os lares e que todo mal, Senhor, dores, doenças, enfermidade, espírito de enfermidade, sejam banidos dos nossos corpos, do alto da cabeça, a planta dos nossos pés, de todos os ouvintes que estão participando deste culto e estão fazendo a oração da fé e da concordância. Pai Celestial, por fé, isso é ponto final, nós já fomos curados agora, para a glória do teu nome, porque o Senhor nos curou. Está encerrado, Deus, é verdade mesmo. Agora, Senhor, toma água, consagra, abençoe. E que todos que estão fazendo um favor espiritual, Senhor, ou que estão consagrando essa água para si próprio e para as suas famílias, Deus, em o nome de Jesus, que o Senhor possa, Deus, consagrar essa água, abençoar, e como pastor e ministro, juntamente com toda a tua igreja que está, Senhor, ao vivo agora, orando comigo, em o nome de Jesus, eu consagro essa água, Senhor da glória, junto com toda a tua igreja, e declaramos, Senhor, que ela agora contém o teu poder, a tua unção, Senhor, para massacrar, Senhor, para destruir dores, doenças e enfermidades, espírito de enfermidades, para destruir, Senhor, depressão, opressão, para destruir todo o mal no espírito, na alma e no corpo, Senhor da glória, de quem, Senhor da glória, está orando com fé, baseado na oração, com fé bíblica, baseado na tua palavra, a oração da fé e da concordância. Por isso, Senhor da glória, muito obrigado. E por fé, nós já te agradecemos toda a cura do nosso corpo, Senhor, que o Senhor já realizou, como as curas que o Senhor vai ainda realizar quando nós tomarmos essa água. No nome do Senhor Jesus, e quem crê, diga amém. Pronto, agora você pode tomar água com muita fé, tá? Amanhã é o culto com a pastora Kátia, tá? Os irmãos, não esqueçam, amanhã é o culto da família, né? Da família. Então, a pastora Kátia amanhã, quarta-feira, está fazendo esse culto, e é às 19h30, viu? E amanhã nós estaremos junto com todos os irmãos. Convide pessoas, né, para ouvir esse trabalho. Faça favor, veja quem está doente, né? Bote o seu copo com água se você acreditar. Se não acreditar, não precisa botar, porque não resolve. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então não acontece nada, né? Então que Deus abençoe grandemente. E até amanhã, a paz do Senhor para vocês. Eu quero dizer que eu amo vocês em o nome do Senhor Jesus. E tenho o gosto de estar com vocês. Estou torcendo para chegar a hora de nós estarmos reunidos na igreja, também no nome de Jesus. E eu creio que não vai demorar não, vai ser logo, viu?
Vai ser logo. Então, que Deus abençoe grandemente, a paz do Senhor para todos e até amanhã.